eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão. E nesse esforço de aproximação com o cidadão e com a sociedade civil, a APAMAGES tem feito uma série de entrevistas com as principais lideranças da sociedade civil e nós estamos aqui diante de uma liderança de um peso enorme para o Estado de São Paulo, que é o deputado Barros Munhoz. Seja muito bem-vindo, deputado, líder do governo na Assembleia Legislativa e um dos expoentes quando se fala em agricultura, quando se fala na área jurídica. O senhor é um dos deputados, talvez o mais completo que a Casa Legislativa abriga atualmente, doutor. Muito obrigado, é um prazer muito grande para mim estar participando desse programa, especialmente pela minha ligação com a APAMAGES, que veio de muito tempo, quando meu irmão ainda vivo frequentava a APAMAGES, e agora ainda, quando as minhas sobrinhas fazem lá os seus eventos de aniversário dos seus filhos, e eu vou conviver com aquele ambiente agradável, saudável, de pessoas cultas, de pessoas esclarecidas, de pessoas boas, íntegras, que constituem a magistratura, a família da magistratura paulista. Então, para mim é uma satisfação, tenho o melhor relacionamento com a direção da APAMAGES, doutor Calandra, enfim, sou uma pessoa ligada às causas da APAMAGES, até pela minha origem como alguém que também fez direito, que passou pela faculdade do Largo de São Francisco, e, enfim, alguém que tem noção bastante acendrada da importância da justiça na vida de um Estado e de uma nação. Eu costumo dizer que o grau de desenvolvimento de um país se mede fundamentalmente pelo respeito às instituições. Li um artigo brilhante de um detentor de Prêmio Nobel da Paz, onde ele fazia uma comparação entre o desenvolvimento dos Estados Unidos em relação ao Brasil, da Austrália em relação ao Brasil, países mais novos do que o Brasil e com um desenvolvimento infinitamente superior ao do Brasil. E ele defendia que isso não era em função da raça que colonizou cada um desses países, não era em função de situações melhores sob o aspecto natural, de natureza, pelo contrário, porque o Brasil ganha não só deles, mas de quase qualquer país do mundo, né? Deus nos abençoou com solo, terra, água, enfim, mata, tudo. E gente também, pessoas também, mas que na verdade é o amor, o respeito às instituições. E quando eu falo de instituições, são todas elas, mas fundamentalmente a instituição da justiça. Não há como você desenvolver negócios se você não tem um sistema judiciário bom. Quer dizer, é difícil você prosperar um país onde um processo demore 10 anos, 15 anos para terminar, mesmo você tendo a mais evidente das razões. Então é nesse sentido que eu defendo com unhas e dentes o fortalecimento do Poder Judiciário como caminho imprescindível para o desenvolvimento do Brasil e de São Paulo. Tá certo. Doutor, vamos até inverter um pouquinho a nossa pauta aqui, diante do gancho que o senhor está nos dando. O Brasil, o sistema de repartição de poderes, são 3 os poderes, executivo, legislativo e judiciário. O senhor não vê, não só na esfera federal, mas também na estadual, um fortalecimento muito grande do executivo em detrimento dos outros 2 poderes? Vejo. Infelizmente, isso ocorre e de uma forma cada vez maior. Na verdade, a autonomia que deve existir, é preconizada, é constitucional que exista entre os 3 poderes, ela é capenga. Porque é difícil você falar em autonomia que não pressupõe uma autonomia financeira. Ninguém é totalmente autônomo se depende financeiramente. E é inquestionável que há uma dependência do judiciário ao executivo.
na fixação do valor do orçamento, na transposição de recursos, na suplementação de recursos. O Rio de Janeiro caminhou muito e está muito na frente dos demais estados brasileiros e, por isso, lá o judiciário está se desenvolvendo melhor, porque fez uma divisão que assegura uma autonomia muito maior para aquele estado, para o judiciário daquele estado, em relação ao judiciário de todos os estados da federação. Nós precisamos caminhar para isso aqui em São Paulo e em todos os estados da federação. E reconhecer que o que se aplica na justiça não é gasto, é investimento. Nós temos que entender isso. Todo governante tem que pôr na cabeça que justiça é algo tão importante quanto o pão, quanto o alimento, que é o alimento da alma, né? Não dá para a gente... pode, inclusive, assegurar o alimento, né? Sem várias dúvida. Ações, não basta lembrar ações na área médica. Se o juiz não está preparado, se tem uma fila muito grande, falta aquele medicamento e ao juiz é dado o poder de resolver aquela situação. Sem dúvida, perfeito. Então tem toda uma... Agora, o que, Luciano, eu vejo de problemático é que não basta só isso, né? Nós temos, eu fico até doente de ver como esse tema não tem empolgado a nação como deveria. Nós temos que fazer urgentissimamente um expurgo da nossa legislação, um aprimoramento da nossa legislação e de tal modo que a gente possa desafogar o nosso judiciário, porque de repente não é um problema só financeiro, não adianta você triplicar os recursos se você não melhorar essa teia de processos, de recursos, que fazem com que os processos demorem 8 anos, 10 anos, 12 anos, e que o judiciário esteja sempre entupido de processos, procedimentos arcaicos e absurdos, como esse, por exemplo, que obriga o advogado público a recorrer indefinidamente até o fim, mesmo em casos sabidamente derrotados. É mais do que evidente que aquele caso vai ser novamente derrotado e se obriga a que haja o recurso. Então, isso entulha a justiça, sufoca a justiça e, ao mesmo tempo, procrastina o direito para uma época que as pessoas ou já estão velhinhas ou já morreram e nem podem usufruir do seu direito. Então, é importantíssimo a legislação penal, a legislação processual penal, a legislação civil. Foi um magistrado, não me lembro o nome dele, ele era o diretor da Escola Paulista de Magistratura, fazer uma palestra lá na minha querida Itapira, sobre, não sei se agravo de instrumento, que outro tipo de recurso. E ele começou a palestra, foi evoluindo, e daqui a pouco se poderia fazer-se uso desse recurso, mas também era possível fazer de um outro. E mais para frente se concluiu que se não se fizesse de nenhum dos dois, podia-se fazer um atalho e fazer por um outro terceiro. E acontecendo isso, ficou uma situação até cômica. O pessoal falou, mas doutor, nós estamos chegando já nos 12 recursos.